Sibiu, na Romênia, é uma das cidades mais visitadas desse cantinho aqui da Europa, e não é por menos. Fundada no final do século XII por colonos saxões, a beleza histórica de Sibiu foi restaurada nesse centro histórico de perder o fôlego. Eu tenho quase certeza que essa cidade vai roubar os nossos corações. Vem com a gente? E chegando em Sibiu, a gente veio direto para nossa hospedagem, que é esse apartamento que a gente alugou pelo Booking. Foi R$150 a diária, um preço super bacana. É um quartinho com uma cama, uma cozinha e tem um banheiro. E fica a 5 minutos da Praça Grande, da grande praça aqui de Sibiu. Para chegar aqui em Sibiu, a gente saiu lá de Targumures às 7 horas da manhã. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo de onde que a gente saiu, porque não é na rodoviária, era na frente de um posto de gasolina. E a gente chegou aqui em Sibiu 10h30 na estação de ônibus. Caminhando da estação de ônibus até aqui a nossa hospedagem foi 11 minutos. O preço da passagem foi 50 lei por pessoa para vir e a gente já sabe também que vai ser 50 para voltar, pelo menos é o que a gente acredita. E já tá pertinho de meio-dia e já tá mais do que na hora da gente começar a conhecer a cidade de Sibiu. E uma coisa bastante interessante aqui dessa hospedagem é que ela tá numa casa, olha aqui, ó, que é um monumento histórico, porque essa casa é uma casa do século XVIII, ou seja, lá dos anos 1700 e pouco. Algo bem antigo, bem histórico, inclusive até a própria anfitriã falou, é por isso que eu não posso trocar as portas. Aí eu falei, mas elas estão bem bonitas. E ó a passagenzinha que a gente tá. E como já é perto do meio-dia, a gente já veio direto aqui para o restaurante que é o Krama Sibiul Veki e a gente já veio para cá, já pedimos já 2 pratos típicos por recomendação do Paulo, que é um atendente aqui romeno, mas que fala português, porque ele morou alguns anos em Portugal. A gente pediu 2 pratos típicos, que são a toquitura, que é um picado de carne de porco, que vem também com alguma linguiça, e também vem com polenta e um ovo, que foi o prato que eu pedi lá em Timisoara também, né, amor? Esse vai custar 45 leis. E a Carol pediu o tocana de oaie, que é um picado de carne de carneiro, né? Carneiro, né? Acho que é. Eu acho que é carne de carneiro ou cordeiro, enfim. Não sei também se é a mesma coisa ou não. Definitivamente eu não entendo disso. Mas também aí ele vem com legumes. E os fatos agora, né? Falando sobre a conta deu R$133, fazendo as conversões aqui para o dia de hoje, o que inclui os 2 pratos. Isso. E uma garrafa de suco de maçã. Um garrafão, né? É um garrafão que tem, acho que até mais de 1 litro bobear ali, né? Ou 1 litro de suco de maçã. Litro, talvez. E um suco também delicioso, né? Ai, muito bom. Suco eu não natural. sou muito fã de suco de maçã, mas esse Tava delicioso. Tudo maravilhoso.
E caminhando 5 minutinhos lá do restaurante, a gente chega aqui na Piazza Micca, que seria a Praça Pequena. Nessa Praça Pequena a gente consegue observar muito bem um dos maiores símbolos da cidade, que é conhecida aí como a Cidade com Olhos. Esses olhos seriam essas janelinhas bem pequenininhas que a gente consegue ver aqui no sótão dessas casas históricas. Mas o porquê dessas janelas? Essas janelas eram usadas para a circulação de ar para o sótão, que era onde as pessoas guardavam suas carnes, armazenavam aí o leite e também os grãos. E por que ela é tão pequenininha? Porque a ideia era que entrasse ar, mas que não entrasse muita luz para assim as comidas aguentarem aí mais tempo. Era aqui na Piazza Micca que vivia o segundo grupo aí de pessoas mais ricas e influentes da cidade. Aqui também aconteciam muitas reuniões das guildas. E assim como em Sigishoara, em cada torre da muralha, um grupo, uma guilda se reunia. É aqui nessa praça que fica também a Ponte das Mentiras, um dos maiores pontos turísticos aqui da cidade. A Ponte das Mentiras foi construída em 1859 para substituir uma ponte de madeira que ficava nesse lugar. Dizem que a Ponte das Mentiras foi a primeira ponte de aço forjado do país. E sobre o nome existem algumas lendas a respeito disso. A primeira delas é que os soldados vinham aqui para a cidade de Sibiu e prometiam amor eterno para as filhas dos camponeses que aqui moravam. Tudo conversa fora só para conquistar a gatinha. A outra e mais terrível, dizem que o noivo jurava amor eterno para a noiva em cima da ponte e a noiva jurava ser virgem. Caso durante o casamento, aí na noite de núpcias, o noivo descobrisse que a noiva não era virgem, ele jogava ela da ponte. E a mais difundida por aí é que se passar pela ponte e contar uma mentira, a ponte dá uma tremidinha ou desprende aí alguma coisa da ponte e ela só para de tremer quando contar a verdade. Eu acho que a gente deve fazer o teste. Vamos? Bora. Olha, a mentira que a gente vai contar, passando agora aqui pela ponte da mentira. A gente vai colocar em risco a vida de algumas crianças. E a gente vai dizer que a gente não suporta viajar. Não suporta. É mentira, a gente gosta. Aí, ó, parou. Ai, que horrível. Parou. A gente subiu 2 andares por essas escadinhas. Eu tô morta. Estamos até arfando ali. O problema não são as escadas em si, é que o degrau é muito alto, né? É quase escalar. Daí agora começa esse degrau maravilhoso, super moderno. Ui! É meio frouxo o degrau, o encaixe é frouxo. Mas é mais moderno, eu acho. Pelo menos é mais fácil. Parece mais tranquilo que aquele, né? A torre, ela tem 7 andares. 7 andares. No primeiro fica uma exposição temporária. No 6º é onde fica o relógio. E no 7º é onde tem a vista. E é onde a gente vai. É isso? A gente vai tentar chegar. Então bora. Estamos malhando, né? Vamos lá. Esse relógio é do final do século XV. E é um maquinário suíço. Então já está aí há um bocado de tempo. Isso é um sinal de que realmente os relógios suíços, boa qualidade. Conseguimos, vencemos, o nosso cardiologista aí vai ficar orgulhoso. E aqui a gente tem um mapa de 1650 que mostra mais ou menos aqui a cidade, aqui a Praça Pequena, aqui a Torre do Relógio. E aqui a Praça Grande. A gente está hospedado para cá, né, amor? Por aí assim. Uma ruazinha aqui assim, ó. Por aí assim. Uma ruazinha pequenininha. E uma curiosidade, ó, que aqui está escrito Hermannstadt, que é o nome em alemão da cidade de Sibiu. E isso porque... por quê, Carolzinha? Porque assim como lá em Sigishoara, a cidade foi construída por colonos alemães. Olha só, então, né? Informação e influência germânica aqui também em Sibiu.
A vista aqui de cima realmente é maravilhosa. A gente vai mostrar cada uma dessas janelinhas para vocês, mas a gente parou agora aqui nessa, que a gente tem uma coisa para mostrar para vocês. A gente tem quase que certeza absoluta que aquela montanha lá no fundo deste cenário incrível são os Cárpatos, né? Que é uma cordilheira que sai lá da República Tcheca e cruza praticamente toda a Romênia. Ela praticamente dá uma volta ali na Hungria, faz uma curva na Hungria. E ela é enorme, porque dá para ver praticamente das 4 janelas. Dessa outra janela aqui, além da gente conseguir ver os Cárpatos lá no fundo, que a gente acha, tenho quase certeza, dá para ver aqui a prefeitura ou a Câmara Municipal, não tenho certeza, a Igreja Católica e esse redondinho aqui, ó, é a Igreja Ortodoxa. Dessa outra janela, a gente consegue ver aqui a Praça Pequena, a Torre da Igreja Evangélica e aqui, ó, é a Ponte das Mentiras, onde a gente provocou aquele pequeno terremoto. Essa rua aqui, ó, é a rua que a gente está hospedado, fica mais para cá assim, a gente fica mais ou menos numa entradinha e por aqui assim, mais ou menos, é onde fica a Autogara, né, que é a rodoviária. Por aqui assim é onde fica a rodoviária, que é onde a gente desceu. E já daquela janela, né, que a gente estava antes, ó, toda a Praça Grande e a cordilheira ali, e aqui embaixo a gente consegue ver o quão a cidade é grande e plana, né? Apesar de ter os Cárpatos lá ao fundo, a cidade é praticamente toda plana. Realmente a Torre do Conselho é um lugar incrível para se ver a cidade de cima, e a gente ainda foi aí agraciado por um dia lindo, que não tem uma nuvenzinha no céu, e para subir na Torre do Conselho é somente 2 lei por pessoa, o que dá R$ 2,20 aproximadamente. A torre foi construída no século XIII e lá pelo ano de 1500 e alguma coisa os andares superiores ruíram. Então a torre passou aí por uma grande reforma e a conclusão dessa reforma foi em 1588. E eles deixaram um marco, né, na fachada desse prédio, como uma data de quando essa restauração foi concluída. E atravessando aqui por debaixo da Torre do Conselho, a gente já chega na Praça Grande. E a Piazza Mari, que a gente chama carinhosamente aí de Praça Grande, era um ponto de encontro de comércio não só aqui da cidade de Sibiu, mas como também da região da Transilvânia. É aqui que se encontravam aí comerciantes, artesãos, mercadores para fazer aí as suas vendas de mercadoria. Chegou aqui em Sibiu, quer pedir algumas informações, vem aqui na Praça Grande e aquele prédio ali abriga o Centro de Informações Turísticas. Dá para pegar mapinha, algumas dicas e tudo mais. E uma coisa curiosa que a gente não tinha visto em nenhum outro vídeo antes e que a gente acabou vendo ao sair do Centro de Informações Turísticas são essas coisas que parecem uns bancos, né? Mas chamou a atenção porque tem algumas coisas escritas. Aí lendo a gente descobriu que aqui tem algumas... Infelizmente pelo vidro não dá para ver, mas é como se tivesse um espaço aqui com uma escavação onde foram descobertos os armazéns que armazenavam grãos de cereais da cidade lá do século XV. E elas estão expostas aqui. Pena que não dá para ver, porque o vidro está bem sujinho. Mas enfim, tem história. E aqui do lado do Centro de Informações Turísticas também tem essa igreja aqui, que hoje é uma igreja católica, a Igreja da Santíssima Trindade, mas já foi uma igreja jesuíta. Ela data de 1726, começou a construção dela e terminou em 1733. E a gente vai mostrar um pouquinho dela ali por dentro para vocês.
Ainda aqui na Praça Grande fica o Museu Nacional Brukenthal, que fica no Palácio Brukenthal, que foi construído por esse grandalhão aqui atrás de mim, o Samuel von Brukenthal, que foi governador aqui da Transilvânia, quando essa região aqui fazia parte do Império dos Habsburgo. E o Samuca gostava muito de arte, gostava muito de cultura, e para ajudar nesse quesito ele tinha muito dinheiro. Não por menos que ele construiu a maior casa, a casa mais luxuosa, a casa mais cara, que na verdade é um palácio, aqui da cidade de Sibiu. Mais para frente na história, o Palácio Brukenthal se transformou no Museu Nacional Brukenthal, que é o museu mais antigo da Romênia. O Museu Brukenthal, assim como muitos outros museus aqui na cidade de Sibiu e na verdade em muitos outros lugares por aí, nessa época do ano eles estão fechados. E eles estão fechados justamente para dar uma manutenção e tudo mais, vão ficar fechados até final de janeiro. Mas para entrar aqui no Museu Brukenthal também não é tão barato assim não. A entrada hoje custa 50 lei. E outro ponto turístico imperdível aqui da cidade de Sibiu é essa catedral luterana que está aqui atrás de mim. Segundo, inclusive, o nosso guia ali de dentro da igreja, o Linus, esse talvez seja o lugar mais importante do ponto de vista histórico aqui da cidade de Sibiu. Isso porque essa igreja aqui, ela possui diversas camadas, não só de construção, como também até mesmo de história. Para vocês terem uma ideia, essa igreja aqui ela foi construída sobre as ruínas de uma igreja romanesca. Não sei se necessariamente sobre as ruínas, a gente consegue ver as ruínas, conforme está aí nas imagens para vocês, a gente consegue ver algumas ruínas dessa igreja romanesca, mas o que foi acontecendo, segundo a explicação ali do Linus para a gente, é que a cidade foi crescendo, as pessoas queriam ampliar, enfim, o espaço ali de culto, e começaram a ampliar então a construção dessa igreja. As ruínas romanescas que estão aqui datam do século XII, mas peraí, igreja luterana do século XII não combina muito, né? Porque a reforma, até onde eu entendo, aconteceu bem depois, né? Claro, mas é porque antes aqui era sim uma igreja de tradição católica. O que foi acontecendo é que isso foi mudando com o passar dos anos, principalmente aí também com a crescente população saxônica que vivia aqui. E por falar em saxões, uma outra coisa muito interessante que tem aqui nessa igreja é, digamos aqui, o que é chamado hoje de a cripta dos saxãos, mas que na verdade não é uma cripta em si. O que acontece é que existia sim uma cripta aqui nessa igreja, e aí eles usaram alguns blocos de pedra dessa cripta para usar aqui na construção, e alguns dos blocos de algumas das lápides foram utilizados aqui até mesmo como um adorno dessa igreja aqui, e aí que causa aí essa impressão de que a gente está ali nessa cripta ali dos saxões. Tem um órgão aqui do século XVII, 1672, se eu não me engano. Infelizmente esse órgão ele não está mais em funcionamento. Mas ainda assim essa igreja aqui abriga 7 órgãos em funcionamento. E inclusive tem concertos de música aqui dentro dessa igreja usando esses órgãos. Outra coisa interessante a respeito dessa igreja é que ela abriga aqui a lápide do filho do Vlad Tepes. Não só a lápide dele está aqui, como também uma outra inscrição ali que tem vários fatos históricos ao longo de muitos anos, ao longo de séculos, que é original, ou seja, a coisa data ali de uns 500 anos para mais até, onde conta ali todos os fatos históricos relevantes de cada ano que estão listados ali nessa parede. Ali perto dessa inscrição, ali na parede, onde mostra esses fatos históricos, funcionava uma biblioteca. Então ele dizia que era muito fácil, né, pegar os livros ali para checar ali os fatos históricos na parede, checava no livro e estava tudo certo, eles já anotavam ali como uma maneira de deixar registrado. Algo que, segundo ele, é incomum para a época, mas que, enfim, está ali também para preservar a história.
Uma coisa importante, dá para subir na torre também, tá? Aqui, que é uma torre que, ao que dizem, tem uma vista lindíssima. Hoje a gente não subiu a torre, porque a gente já subiu a torre do Conselho, então tá tudo certo, já tivemos uma vista maravilhosa aí da cidade de Sibiu, vista de cima, mas dá para subir aqui também, só que aí paga diferente. Então, paga 10 lei a entrada de adultos para a igreja, 10 lei para subir na torre, o combo para adultos, 15 lei. Estudantes pagam metade do preço. Sibiu é aquele tipo de cidade que só de dar um rolezinho nela já é legal pra caramba, né? Tipo Sighisoara, apesar de Sibiu ser maior, né? O Sibiu centro maior, histórico é bem maior, mas é uma cidade que só de passear mesmo já enche o coração. Sim, porque é muito bonitinha a cidade, né? Muito linda. Muito bonitinha. Mas tem alguns fatos também aqui interessantes, né, sobre Sibiu, né, amor? Exatamente. A cidade de Sibiu, ela se revela aí uma cidade muito importante, não só na Transilvânia, mas como na Romênia inteira, né? Ela foi pioneira em diversos fatos aí. Um deles é que foi a primeira cidade do país a ter energia elétrica. E é aqui também que fica, né, como a gente já viu, o museu mais antigo da Romênia. Foi aqui em Sibiu também que foi construída a primeira farmácia da Romênia no século XV e também foi a primeira cidade a ter uma tipografia aqui na Transilvânia no século XVI. Saindo dali da igreja, a gente parou aqui nesse lugarzinho que se chama Culpa. Para comer sem culpa nenhuma uns docinhos, tomar um cafezinho quentinho, esquentar o corpinho também, porque a gente queria dar uma descansada. O dia já está terminando aqui, porque enfim, já está ficando escuro, apesar de ser 5h35 da tarde, na verdade já está escurinho, como vocês podem perceber. E aí eu comi um sorvete muito bem servido e muito gostoso. Carolzinha comeu um cheesecake, eu tomei um café americano, Carolzinha tomou uma água e custou 64 lei, o que dá aproximadamente uns R$70. E assim, ó, a cidade que era bonitinha durante o dia, durante a noite vai ficando desse jeitinho assim, ó. Já vai ficando com as luzes da noite e vai ganhando um charme diferente, né, amor? Vai ganhando um charme diferente, tá vai bem ganhando. Bonitinha. Muito bonitinha. Nosso primeiro dia aqui em Sibiu, gostou do rolê? Amei! Eu amei a cidade. A cidade conquistou teu coração? Conquistou meu coração. Por quê? Porque é linda. Ela é muito bonita mesmo. E é cheia de história, e eu não sabia que Sibiu era uma cidade tão importante também. É muito interessante saber que a cidade de Sibiu sempre foi importante para a Romênia, principalmente para a Transilvânia, e que ela é cheia de história, que tem uma arquitetura lindíssima, é cheia de cultura, comida maravilhosa nos restaurantes. Pessoal, gente boa também, né? E por que a gente está acabando 5 e pouco da tarde, né? Não é por causa da escuridão, não. É porque a gente acordou 5 e pouco da manhã para pegar o ônibus às 7 para vir para Sibiu. E foram 3 horas e pouquinho de ônibus, então a gente está bem cansado, sentando ali para tomar o cafezinho, foi dando uma moleza. Então a gente vai se recolher mais cedo. Vamos encerrando esse vídeo aqui desse primeiro dia em Sibiu. Se gostou desse vídeo aqui em Sibiu, na Romênia, já deixa aquele like, deixa um comentário aqui embaixo e, claro, também se inscreve no canal, porque, amor? Aqui vai ter sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima. Tchau! Tem mais vídeo de Sibiu, se liga aí.